5 sobre 1 segunda. Chamo-me Amália Martins, tenho 75 anos, casado há 51, 5 filhos, 7 netos, uma bisneta. Fui trabalhar aos 12 anos para varrer o chão, mas tinha de levar vassouras de casa porque o chefe não me as dava. Gostava muito de máquinas, por isso andava sempre à cata de uma oportunidade. Soube que o dono da fábrica andava à procura de uma pneu de cardas. Fui bater-lhe à porta, estava com o filho, mas ia-me de cima a baixo e perguntou-me: "Que queres?" "Quero ser afinador, senhor." "Tu?" "Sim, eu." "E tu és capaz?" "Sou sim, senhor." Perguntou ao filho: "Que te parece este?" "Não sei. Ele é inteligente, parece ser inteligente, mas não sei se será capaz." Voltou-se para mim e disse: "Tu és capaz?" "Sou sim, senhor." "E tens ferramenta para trabalhar?" "Tenho, sim, senhor." "Onde?" "Aqui, senhor." "Aí?" "Sim, senhor, porque o que se quer é um bom par de mãos para trabalhar. A ferramenta não falta por aí. É preciso boas mãos para trabalhar as máquinas." Os acidentes que tive ao longo do meu trabalho, primeiro foi numa carda, estes 2 dedos, daqui para cima, ficaram todos folados, quer para o lado da unha, quer para o lado da carne. Apenas ficou o osso. Felizmente cicatrizou bem, embora ficasse um bocadinho defeituosos. O segundo acidente foi num laminador, por esmagamento num cilindro que me rasgou este dedo de cima a baixo. Também cicatrizou normalmente. O terceiro foi novamente este dedo e mais este. Afinal, um contínuo, uma lâmina rasgou-me de cima a baixo. Foram estes 3 acidentes mais graves que tive ao longo de 52 anos de carreira. Sempre nas mãos, porque era com elas que eu trabalhava. Chamo-me Maria de Fátima, comecei a trabalhar aos 12 anos. Em casa éramos 9 irmãos. Saí da escola aos 10 anos. Tinha a 4ª classe. Os meus pais e os meus avós trabalharam aqui na Rio Vizela. O meu pai trouxe para casa uma destas mesas que aparecem na fotografia. Comprou-a. Foi a primeira mesa que tivemos para comer. Nós não tínhamos mesa. Éramos muitos. Comíamos todos no chão. Eu vinha aqui todos os dias, tinha eu 9 anos, para a minha mãe dar o peito a um bebê que ela trabalhava aqui. Era o que faziam todas as outras jovens mães que aqui trabalhavam e amamentavam os seus filhos. Elas deixavam os seus lugares, as suas máquinas, juntavam-se todas para dar o peito aos seus bebés, aqui no refeitório. Elas tinham meia hora e eu tinha meia hora para brincar. Eu vinha a pé de Roriz com o meu irmão ao colo, tivesse o tempo bom ou mau. A vinda era pior, porque às vezes o bebê chorava muito. Tinha fome, coitadinho. A vinda para casa já era muito melhor. A minha mãe tinha-lhe dado o peito, ele já ia mais calminho, claro, ia de barriga cheia. E assim era um dia, e assim outro. E vejam como são as coisas. Aqui cresci, trabalhei,
me fiz mulher, casei e tive os meus filhos. E quando eu dei à luz o meu filho mais novo, a minha filha mais velha também vinha aqui trazer o bebê para eu lhe dar o peito. Passei o mesmo que passou a minha mãe. Ela vinha cá, trazia para eu, neste refeitório, neste mesmo refeitório. Mas ele já era mais bonito. Já tinha melhores condições, pois já se tinha dado 25 de Abril. Mas foi tal e qual o que fez a minha mãe. E é assim a vida, como uma roda. Como uma roda. E assim dizia a minha avó. Por muito que a gente queira, ela nunca roda só. Acabei de lhes contar retalhos de uma história, recordações que eu trago dentro da minha memória. Meu nome é Rosa Gonçalves. Entrei para esta fábrica há 30 anos. Sou filha de pais lavradores. Passar do campo para a fábrica foi uma mudança de vida muito grande, mas eu gostei, porque a vida do campo era muito dura. Casei-me com 25 anos, tive 2 filhas. Quando nasceu a mais velha, só tinha direito a meia hora por dia para lhe dar de mamar. Era pouco tempo. Arranjei uma ama aqui perto da fábrica para dar o peito à menina. Eram 10 minutos para cima, 10 minutos para baixo, 10 minutos para amamentar. Atravessei uma fase muito difícil. Na fábrica, primeiro tecia, depois fiava, depois fui parar ao armazém do fio, a empurrar um carro muito grande. Trabalho novamente muito duro. Mas eu gostava, enquanto carregava fio de umas máquinas para as outras, até me distraía. Levo uma pequena mágoa comigo para o caixão. Era uma pessoa inteligente, gostava muito da escola e os meus pais não me deixaram estudar. Só pensava ser empregada de escritório ou de um banco. A professora foi pedir à minha mãe que me deixasse continuar a escola e a minha mãe disse: estudar é no meio do campo. Gente antiga era assim. Recordo-me de certas coisas na minha vida, de outras não. As que levo no coração, guardo-as para mim, não as posso contar aqui. As más, é melhor esquecê-las. Agora percebo, se na fábrica me punham a fazer trabalhos duros, era para não pensar nas coisas más. O meu nome é Manuel Silva, tenho 58 anos, sou casado, tenho 3 filhos e tenho netos, felizmente. Eu trabalhei no que pude, nesta fábrica mais do que noutros sítios. Foram quase 30 anos. Tive sempre boa saúde e penso que cumpri bem o meu dever. Não sinto amargura nenhuma, porque a vida é o que é. Desde miudinhos que nos prendem a um ofício como cavalos ou uma carroça e já não fazemos mais nada senão puxar. Mas é assim, sempre assim, até ao fim. Até não podermos mais. Não sinto amargura nenhuma. Acredito muito em Deus e acho que Deus um dia vai me dar a minha recompensa quando eu morrer. Porque eu confio mais em Deus do que nos homens. Chamo-me Maria Ana Coutinho Serrão e tenho 58 anos. Cresci no campo. Os meus pais trabalhavam na terra, mas eu, logo aos 12 anos, fui para a fábrica. Fiquei cá 11 anos seguidos. Mas depois aconteceu uma coisa que mudou a minha vida inteira. Ia casar-me, mas deixei o meu noivo plantado à porta da igreja. E deixei-o porque descobri que me tinha enganado o tempo inteiro. Que tinha isto, que tinha aquilo, e vai saber, não tinha nada. Nada. E então deixei-o. A ele e à fábrica. Fui para a França.
Comecei a servir numa casa de uma família muito rica, com muitos filhos. Não gostava do que fazia, nem da cidade onde estava, que era Paris. Então fui mais para o norte, para a Normandia. Trabalhei numa quinta a cuidar de animais. Os animais não sabem de dias nem de horários. Mas a gente sente-os, olham para nós, estão vivos. E as máquinas não. Tive um namorado francês, camionista, muito simpático, mas só me queria para lavar e cozinhar. Até que um dia fartei-me e atirei com a vassoura pela janela fora. E então voltei. E gostei de voltar e trabalhar outra vez na fábrica. Porém, não durou muito. Foi uma pena que tivesse fechado. O meu nome é Judite Araújo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Lembro muito bem do meu primeiro dia de trabalho, porque de repente começou a chover a potes. Fiquei encharcada até aos ossos. Entrei na fábrica toda ensopada. Quando fechou, fiquei com uma depressão. Foram 20 e muitos anos que cá estive. Não contava nada que fechasse. O trabalho da fábrica não era bem para mulheres. Muitas vezes perguntava-me porquê é que eu não tenho um trabalho melhor. O barulho enorme das máquinas fez-me muito mal. Por isso, fiz um transplante no meu ouvido. Levávamos o ruído na cabeça para todo lado. Sentia-me mal, mas tinha que aguentar-me. Houve uma altura que fomos obrigadas a pôr tampões nos ouvidos. Mas com os tampões não conseguíamos falar com os colegas quando precisávamos. Tínhamos que escolher entre o ruído ou os tampões. Mas com os tampões não conseguíamos falar uma com as outras. Era tão difícil. E por isso é que os tirávamos. Gostava de voltar a trabalhar. Registrei-me no centro de emprego. Mas andavam sempre à procura de pessoas mais novas. Disseram-me que já era velha. Com 56 anos. Agora acabou. Chamo-me Miguel Viana da Silva. Sou casado, tenho um filho e um neto. Comecei a trabalhar nesta fábrica aos 13 anos. Depois, fiz a tropa em Espinho e fui para a guerra, para Moçambique, entre os anos 1971 e 1973. Aqui produzíamos muito fio, linho, algodão, fioco, poliéster. No princípio de forma mecânica, mais tarde eletronicamente. Um trabalho que antes era feito por 10 pessoas, agora com as máquinas novas, pode ser feito só por uma. Cortou-se muito no pessoal, mas não foi o suficiente. Na década de 90, na Indonésia, no Camboja, os trabalhadores da têxtil trabalhavam por $1 ao dia. Hoje trabalham por 2. E a verdade é que passaram 20 anos. É o que esses países têm para oferecer. Mão de obra muito barata. Ali a gente aceita trabalhar nessas condições porque senão passa fome. Fome a sério. A fábrica fechou como tantas outras. Por isso é que as gerações de operários que aqui viviam se sentem perdidos agora. O que vão fazer? Para onde hão de ir? A maioria não sabe. Sou António Monteiro Bastos. Entrei para esta fábrica aos 14 anos. Como meu pai entrou antes de mim. Estive aqui durante 6 anos. Depois fui chamado para a tropa. Quando saí de lá, não quis voltar à fábrica.
e resolvi trabalhar para a França. Em 1954. Foi duro. Vivia num barracão, tive muitas dificuldades em falar francês e quase me vim embora dali. Mas aguentei e pouco a pouco fui melhorando. Gostava muito de mecânica. Trabalhei em 5 oficinas, até que um dia consegui um emprego estável na fábrica da Renault, em Milancourt. Casei com uma francesa. Os meus filhos são todos franceses. Mas depois a minha mulher morreu e eu decidi voltar. Já tinha saudades da minha terra. Tive-a sempre no sangue. Mas não me arrependo de um dia ter partido. Na imigração aprendi muito. Aprendi sobretudo a lutar. É que nenhum dos nossos direitos, os direitos de quem trabalha, nos é dado de graça. É assim, sempre assim foi. Ouço dizer que a Europa está esgotada, o capitalismo está esgotado. Não sei. Só sei que a Europa já não cria riqueza nem postos de trabalho como antigamente. As grandes empresas levam as suas fábricas para a Ásia à procura de trabalhadores que são tratados como escravos. Não podemos competir com eles. Impossível. A minha vida cumpriu-se. Mas não sei o que vai ser do futuro dos meus netos. A sério que não sei. Meu nome é Inês Ferreira Gomes. Já lá vão uns anos em que trabalhei nesta fábrica. Nem sei se as minhas recordações terão interesse. Podia dizer que na fábrica fui quase como uma máquina. Só que eu pensava e a máquina não. E quando manejava a máquina, estava sempre a pensar no que estaria a fazer se não estivesse neste trabalho, se ganhasse a lotaria e nas viagens que gostaria de fazer. Dava voltas e voltas à cabeça. Daqui a pouco vou fazer 77 anos e ainda não sei o que é a felicidade. Falam tanto dela na televisão, mas sinceramente eu não sei muito bem o que é. Sei o que é a alegria. Sim, a alegria, mas a felicidade não. Quando era jovem era muito sonhadora. Ia ter com uma prima e fazíamos imensos planos. Uns concretizavam-se, outros não. Por exemplo, ela pôde continuar a estudar e gostava muito de escrever. E escrevia tão bem. Eis que começamos uma coisa e todo o nosso ardor vai para ela. Depois surgem as horas más, as arrelias, os trabalhos, mas de vez em quando também há compensações. Então, quando o fim está próximo, todos nos revemos na nossa obra e ansiamos poder dizer: acabei. Mas quando tudo está terminado, o que sentimos? Saudade? Vontade de voltar a fazer aquilo que tanto trabalho nos deu? É deste
choque de sentimentos desta vida que vivemos, desta alegria descontente. Minha prima tinha 18 anos quando escreveu isto. 18 anos. Nesta foto, vê-se muita gente que vinha de muito longe trabalhar a pé, a segunda até a sexta. Dormiam em casa de amigos e familiares. Era assim a vida desta gente. Só regressava a casa aos fins de semana. Era a vida desta gente mais ou menos. Por um lado, vê-se tristeza pela vida degradada que levavam. Por outro lado, vê-se uma certa alegria por terem trabalho para a sua sobrevivência. Custa-me muito olhar para esta gente que está aqui. Parece-me gente muito humilde, com a malga da sopa na frente. Gente que trabalhava muito mais e, por certo, em troca de um salário miserável. Não reconheço aqui ninguém. Esta gente passou um mau bocado. Eram outros tempos, piores do que agora. Estive a olhar para ela e não conheço ninguém. Para mim, este tipo de trabalhadores já não existe. Penso que quando esta foto foi tirada para os trabalhadores, a vida era pior. Já tivemos direitos que eles não tiveram. Trabalhavam mais horas. Era tudo pior. Aliás, até se nota que tinham de voltar ao trabalho. Penso que é isto que torna o olhar deles triste. São pessoas de outros tempos. Já ninguém deve estar vivo. Quando olho para esta foto, penso que já não há nada assim. Eram pobres, muito pobres, mas tinham os seus ideais e também uma certa esperança no futuro. Queriam melhorar as suas vidas. Era gente muito austera, capaz de viver com quase nada. Há tristeza nos seus olhares, sim, mas também há dignidade, muita. Esta gente toda faz impressão. Olham para nós, parece que querem dizer qualquer coisa, mas não sei bem o que é. Não sei. Não sei. Valdemar Santos Testes, 9/1, quarta. Memória? Querem saber se eu tenho memória? Claro que a tenho. Graças a Deus ainda não me falha.
Usei-a muito, isso sim. Porque sem memória um ator nada é. Está perdido, perdido. E eu sou um ator a sério. Tenho memória, sim. O que não tenho é trabalho. Mas consigo lembrar-me de todos os papéis que fiz na vida. Todos, do primeiro ao último. Eu fui Carlos Marques em O Capital, do grande Ernesto da Silva. Já vejo que não sabem de que falo. São vocês os que não têm memória. Não se lembram de Carlos Marques? O filho do dono da fábrica? O seu pai expulsou-o de casa. E tudo por querer ser um homem. Um homem como estes que aqui estão. Esse foi o seu pecado. Carlos Marques. O meu primeiro papel. Ainda o tenho aqui. Aqui. Descerei à arena da luta pela vida. A degladiar-me com a instabilidade do salariato. Retemperarei a alma no cruciante poema social em que há escolhidos e répobros. Répobros os que trabalham, escolhidos os que parasitam. Habitarei a cidade. Através das vidraças, contemplarei os repletos comensais dos hotéis luxuosos, em salas guarnecidas de raros estofos. Ouvirei no átrio as voluptuosas carícias da orquestra, embalando-lhes os gastos espíritos em ondas de vaporosas fantasias. No portal, acoltada da chuva gélida, miúda, impertinente, verei a esquecida criancinha, cabelos esparsos ao vento frio. Aos jofrados de iriados globos, solicitando a aventura, surge quem compra uma inocência que desabrochou prostituída, flores fanadas. Na impulsão do vício que corrói a alma, verei as mulheres, em almoeda ao corpo, condenadas ao esterquilínio, vítimas de eterno sofrer, porque um dia não tiveram pão. Risadas de salões, gemidos de mansardas, taças que cintilam, enxergas que apodrecem, sedas que remorejam, farrapos que se esgarçam. Em breve serei convosco. Os artesãos desaparecem. Os operários extinguem-se. Os agricultores agora tratam de papéis. O trabalho é virtual. As empresas são virtuais, os mercados são virtuais, os produtos são virtuais, os pagamentos são virtuais, o dinheiro é virtual. É a rede. É a rede que nos apanha a todos. A todos. A todos. Cinco sobre 6 à primeira. Chamo Arménio dos Santos Cruz. Nunca cheguei a trabalhar nesta fábrica, mas os meus pais, os meus avós, sim, durante muitos e muitos anos. Da minha família, fui o primeiro que teve a oportunidade de estudar, de ir para o ensino superior. Sou músico. Gosto de música desde pequenino, porque o meu pai também tocava acordeão. Fez parte da banda de música daqui, de Rio Vizela. Dizia sempre:
O acordeão é o meu consolo. Quando estou triste, pego nele e toco, até que a tristeza se vá embora.